Bem-vindos ao canal JB, a eletrônica no aeromodelismo. Muitas perguntas sobre as baterias ligadas em Y têm chegado para nós. E são perguntas que muitas delas são redundantes. E aí resolvemos responder de todas elas de uma forma mais resumida através desse vídeo, que é o assunto das nossas explicações a respeito das ligações de baterias em Y. Aqui de volta, os Y na bateria tem sido uma série de perguntas cheias de divergências. São perguntas que pessoas não tem muito sentido o que eles falam. Dizem que uma bateria serve para quando tiver problema ou der um curto, possa essa outra bateria, a segunda bateria, fazer uma sustentação para que o avião não caia. Outros dizem que o Y ele tem uma vantagem que quando uma bateria descarregar, a outra bateria segura. Outros dizem que utiliza uma bateria ligada em um canal do rádio e no outro canal bem distante, por exemplo, é ligado um outro conjunto, outra bateria, formando assim a segurança que eles falam que seguem. Mas essas questões de segurança não existem na verdade. Eu fiz um desenho aqui atrás com o objetivo de dar uma explicação melhor para que as pessoas possam entender. E essas explicações, todas elas são de uma forma simples, que não precisa de ter um conhecimento profundo da eletricidade, da eletrônica, porque nós vamos fazer algo que seja bem objetivo. Eu tenho aqui atrás um Y. Por que chama Y? Porque na verdade isso aqui se assemelha a um Y, onde aqui você tem uma entrada de bateria 1, tem uma outra entrada de bateria 2 e aqui você tem uma saída. Então o pessoal chamou isso aqui de Y porque os conectores, na verdade, eles estão ligados num ponto só, como nós fizemos aqui. Quando tem esse conector aqui, na bateria 1, há uma voltagem aqui da bateria 1 que chega aqui nesse conector de saída. Na bateria 2 é ligado um conector e vem ligado a este ponto. Eu vou frisar bem isso aqui, porque aqui está ligado. E aqui nessa outra parte também eu vou colocar que esteja ligado, porque aí dá uma continuidade para o lado negativo e uma outra continuidade para o lado positivo. Olhem que o negativo destes está junto com este neste ponto que vem a esse negativo. Olha, prestem bem atenção, aqui, aqui e ligado ao negativo do conector que vai lá para o receptor. O positivo vem ligado a este ponto que vai ao positivo do conector de saída que vai lá para o receptor e do outro aqui da bateria a mesma coisa ligada neste ponto. Se está ligado neste ponto, gente, este positivo está junto com este positivo. Este negativo junto com este negativo, o que significa que a bateria B1 aqui e a bateria B2 estão em paralelo. Em paralelo. E esse paralelismo é que está o problema. Que as pessoas juntam duas baterias e desconhecem algumas coisas que são técnicas que precisam ser observadas antes de ser conectadas em paralelo.
Primeiro que um dos motivos é que você tem duas baterias A e bateria B, só que a bateria A e a B, sendo do mesmo fabricante, a mesma quantidade de células padrões, digamos 3S ou 2S, esta outra segunda bateria tem a mesma quantidade de S's que são do mesmo fabricante, do mesmo padrão de quantidade de células, duas células cada uma, a mesma capacidade de corrente, digamos, de 2100 miliamperes ou 2,1 amperes. Ela ainda tem uma capacidade de descarga, cada uma delas, de 20C. Vamos transpor isso para aqui. Então eu tenho aqui uma bateria, vamos assim para entender melhor. A bateria B1 aqui, elas são 2S, ela tem uma capacidade de carga de 2,1 amperes ou 2100 amperes. Ela tem uma descarga igual aqui amperes hora e tem uma capacidade de descarga de 20C. Essa é a composição desta bateria que eu chamo de B1. A B2 vai ter a mesma coisa, 2S, uma capacidade de carga de 2,1 e uma capacidade de descarga 2,1 amperes hora de descarga de 20C, válido para a bateria B2. Uma vez que nós situamos que a bateria B1 e a bateria B2, nós falamos sempre essa condição, são iguais. Se são iguais, eu não vou precisar de avaliar nenhuma dessas características. Não são iguais, como dizia minha velha avó, igual é um caminhão de japonês. Mas eu devo dizer para vocês que essas baterias têm diferenças entre si, mesmo sendo do mesmo fabricante. Não precisa ser do mesmo fabricante, porque essas informações que estão aqui são padrões, são valores nominais. Valores nominais são aqueles específicos que é válido para toda a bateria. Então, se alguém vai fazer uma bateria que tenha 2S, 2,1 amperes e 20C, um outro fabricante vai fazer essas mesmas especificações e vai fabricar a bateria dele. Ele vai fabricar milhares e milhares dessas baterias. Pode coincidir que uma seja exatamente igual à outra. Nós já realizamos testes e constatamos que não existe. Existem pequenas diferenças entre elas. Pegamos 4 baterias e medimos do mesmo fabricante, das mesmas capacidades, dentro dessas condições que aqui exemplifiquei, mas nenhuma delas tem exatamente os mesmos valores. Não são exatamente iguais. Por isso é que nós precisamos fazer uma análise de que, quando pegamos essas baterias nominalmente ou teoricamente, de acordo com a especificação do fabricante, e ligamos aqui, não vai dar curto nenhum. Vai aparecer uma tensão aqui na saída dela. Se essa daqui tem, vamos fazer um exemplo para lipo, que é muito usada para live, que estão sendo usadas muito aí.
A Life ela tem 6,3, se eu não me engano, 6,6 volts, se eu não me engano, 6,6 volts. 6,6 volts cada uma delas. Ora, se ela tem 6,6, essa aqui me diz que isso aqui são 2S. São 3,3 volts cada célula. Bom, e ela tem uma carga C de 2,1 e tem uma capacidade de descarga de 20C, que significa que seria 20 vezes 2,1, que sai igual a 42 amperes hora de descarga. Muito bem. Será que quando nós formos medir 4 baterias do mesmo fabricante, não vou pôr nome aqui para evitar problemas, mas se a gente pegar aqui, quantos volts eu encontrei nessa aqui? Em uma delas, 6,5. Teve uma que encontrei 6,4. Teve 6,4. Teve baterias que eu encontrei aqui, encontrei 6,8 volts, uma média disso, né? E teve uma aqui que chegou até a 6,3 volts. Isto aqui do mesmo fabricante. E o mesmo fabricante, eles dão especificações padrões, mas que nós não temos essa certeza. Isso, quando nós vamos ver se ela tem 42 amperes de descarga, nós encontramos aqui variantes que iriam desde 39,8 até 39,8 até 42,9 amperes hora. Aí pegamos uma bateria com 6,8, a outra com 6,3 e colocamos em paralelo. E uma com 3,9 de descarga e a outra com, digamos, 40 de descarga. Já percebeu aí o paralelismo? O que é que pode acontecer? Vai ser um tal de descarrega uma sobre a outra. A menor capacidade vai receber, vai exigir da de maiores capacidades o equilíbrio, ou seja, eu preciso para ficar igual a vocês. São coisas semelhantes, gente, já não tem espaço aqui, mas a gente vai se virar aqui. Aí eu pegar aqui 2 tanques no mesmo nível, encher aqui de água com 1000 litros, e esse tanque está ligado aqui um ao outro com um tubo. E à medida que eu encher esse aqui e eu tiver aqui um registro impedindo que a água passe para aqui, quando eu abrir isso aqui, vai passar 500 litros, vai passar para esse tanque, ficando esse aqui com 500 e o de cá com 500 litros. Então o que é que aconteceu? Um tanque
passou água para o outro. E como estavam no mesmo nível, cada um ficou com as quantidades iguais. Como aqui se trata de água, não vai ter problema nenhum. Aí o que a gente precisa para poder encher esses tanques, precisamos de 2.000 litros. E quando nós vamos carregar essa bateria aqui, se estiver ligadas em paralelo, vamos ter que colocar uma tensão aqui, que é igual de 6,6 volts, e depois nós vamos ajustar a carga dele que está de 2.100 em um, 2.000 em outro, 2.000 em outro, vamos ajustar em 2.100 lá no carregador. E quando carregar esta bateria, umas vão esquentar um pouco mais do que a outra. Uma vai receber mais carga do que a outra. Aqui recebe a carga que tem um limite de menor capacidade, vai receber aquela quantidade de voltagem que ela precisa. Não vai adiantar eu encher de carga, porque não vai passar daquilo ali. Se eu encher isso aqui com água, vai transbordar tanto nesse daqui como no de cá, porque não aceita mais. Chegou o limite das características do eletrólito de lítio-ferro, que não aceita mais aquele valor. As características daquela parte química que foi feito o eletrólito para poder gerar as voltagens, tem diferença entre eles, entre uma bateria e outra, tem diferenças. E é isso que nós precisamos entender para não chegar e dizer para o outro: ah, coloque um Y aí com 2 fios aí, que as coisas se resolvem. Eu já faço isso aí há não sei quanto tempo aí, nunca teve problema. Aí vai aquele pobre coitado, que também não entende nada, e vai lá e faz aquilo que aquela pessoa mandou. Aí o infeliz, por assim dizer, pega baterias diferentes e coloca. Porque eu já ouvi na pergunta: será que a gente consegue fazer um avião para operar com Y? Porque se uma bateria descarregar, eu tenho a outra. Se uma bateria entrar em curto, aí a outra segura. Essa é a expressão, bateria entrar em curto. Se tiver um curto na bateria, não é assim, gente. Se uma bateria aqui está em paralelo com a outra, se essa aqui estiver em curto, o paralelo vai estar em curto. Todo paralelo vai estar em curto. Uma bateria vai prejudicar a outra. E a tendência de um curto de uma bateria é fazer estufar, inchar, até chegar a um ponto de pegar fogo. Não há milagres com o Y eletrônico, o Y comum de fios, fazer com que consiga recursos como se fosse um power box. Então, gente, essa é a situação. O que tem que ser visto é o que nós temos uma realidade, e a realidade são as diferenças que existem nessas baterias, e quando é feito isso aqui, há um prejudicial muito grande nessas ligações, que pode comprometer o seu próprio avião. A pessoa está informando que o Y é uma forma segura para voar, porque tem 2 baterias. Se falhar uma, tem a outra. Mas e se falhar uma com qualquer anomalia que tiver, no paralelo, vai prejudicar a bateria que está boa em paralelo com ela. Não vai sustentar nada. O avião vai para o chão de todo jeito. Aí tem uma outra parte que eu acho interessante e que nós vamos aqui analisar. É exatamente aquela condição em que se utilizam os canais para fazer o paralelo.
Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, que existe um perigo muito grande nisso aí. De volta aqui, trouxe para aqui um desenho, porque é muito comum que muitas pessoas, muitos pilotos recomendam e já ouvi me dizer, já veio me falar que eu faço assim, eu pego e coloco uma bateria ligada ao canal 1 e uma outra bateria ligada ao canal 2, ao canal 3, ao canal 4, qualquer um desses canais. Isso aqui está representando o fundo do receptor, onde nós enxergamos, onde se conectam os servos. É isso aqui. Porém, tem um detalhe, que quando faz isso, aqui, o pessoal não tem uma conscientização de que todos os pinos do conector no receptor do meio estão ligados em paralelo e todos os pinos número 1 de um dos extremos estão ligados em paralelo também, que é o positivo e o negativo, para quando conectar o servo, essa conexão leva a alimentação para o servo. Vejam bem, quando está em paralelo, esses pinos, eles são próximos do outro e os paralelismo que existe aqui é de uma trilha de cobre muito estreita, muito fina, que só dá mesmo para ser feito as ligações com os servos, mas não suportam correntes elevadas, porque elas são finas, estreitas, porque para compactar mais as condições de distribuição do tamanho em si, para se tornar compacto e mais leve para o receptor. Mas existe um problema. Quando o pessoal liga a bateria direto aqui, através de chaves, liga e desliga, uns dizem que colocam uma chave, liga e desliga em cada uma dessas aqui, independente. Liga uma, depois liga outra. Isso aqui está ligado à bateria em paralelo através das trilhas que tem de cobre, está ligada em paralelo uma bateria à outra. E esse é o ponto mais perigoso que eu acho. Porque se existir uma anomalia em uma dessas baterias que der uma sobrecarga aqui, vai exigir desta outra bateria uma capacidade de corrente que vai passar por essas trilhas de cobre e é capaz de se romper, fundindo essas trilhas de cobre e desligando o resto de alimentação de todo o servo. Aí mora um perigo muito grande. A pessoa corre-se o risco de buscar uma forma de segurança utilizando duas baterias que não oferecem segurança alguma. Cria-se mais um problema, cria-se mais algo que se põe em risco. Não é seguro nem Y, nem esse processo de ser feito, porque de todo jeito as baterias funcionam sempre em paralelo. E baterias em paralelo, mais uma vez eu digo, é necessário prestar uma atenção. Quando se utiliza essa bateria em paralelos, se utiliza um sistema que é monitorado essas baterias através de um sistema de gerenciamento de baterias. E esses gerenciamentos de baterias, eles analisam quais as baterias que podem ser ligadas em paralelos e vai medindo cada uma delas, que é um assunto que já está programado já, que nós vamos colocar aqui um vídeo especificamente sobre ligações série paralela de baterias, para que a gente possa fechar algo sobre o conhecimento mais profundo de conexões entre baterias, né? Então, o sistema de baterias em paralelo requer uma condição de monitoramento eletrônico. Por exemplo, o notebook que contém aquela bateria dentro dele,
tem várias baterias, inserem em paralelo para alcançar uma capacidade de amperes alta. E esses notebooks, ele tem o sistema gerenciador, que é eletrônico. Quando você liga na tomada para carregar a bateria, você está ligando a carga da bateria através do sistema de gerenciamento, de um sistema de monitoramento da bateria. Quando ela chega a um nível crítico, ela desliga automaticamente e manda um aviso na tela do próprio notebook, do computador, que a bateria já está completa. Tanto quando ela for descarregada, existe uma monitoração que vai indicando quando essa bateria chegou a um ponto crítico. É preciso que se trabalhe assim. Mas no avião, existe uma outra maneira bem simples, que nós vamos falar daqui a pouquinho, mas esse ponto que eu coloquei aqui faz parte de uma pergunta que o pessoal, quer dizer, afirmaram para mim. Eu coloco aqui uma bateria ligada em um canal 1 e a outra sistema da bateria ligado no canal 10. O pessoal pensa que a distância entre o canal 1 e o canal 10 vai proteger o sistema, mas aqui corre-se o risco de qualquer anomalia numa dessas baterias ou dessas fiações aqui, triturar, fundir todas essas fiações aqui. É um prejuízo do receptor e um prejuízo do avião se acontecer algo assim. É bom ter cuidado antes de se fazer qualquer ligação em paralelo, porque ocorre sempre algo errado. E essas condições de dizer, já faço isso há mais de não sei quantos anos e nunca me deu nada. Eu respondo que nem a minha velha avó dizia, um dia a casa cai. Ela queria dizer que um dia a casa cai, que um dia a coisa acontece e a gente fica se lamentando. Mas tem uma outra forma para se fazer com que aqui forme um Y, que esse Y ele venha a ter uma uniformidade de corrente, porque o importante é que nenhuma das baterias descarregue sobre a outra. Há uma necessidade de que uma bateria alimente, quando você usa o Y, as duas baterias vão se descarregar sobre a carga que está ligada a ela, dividindo quantidades de correntes adequadas para cada uma delas. O único sistema que você utiliza duas baterias e não há necessidade de usar não alimentam o circuito eletrônico com as duas. Tem a bateria principal e a bateria de stand-by, que é uma bateria de emergência. Esta fica lá ligada o tempo todo, sem sequer entrar no circuito. E a bateria principal alimenta todo o sistema eletrônico de bordo do avião. No momento em que esta bateria principal tem uma anomalia em que falte tensão para alimentar, automaticamente, tanto igual quanto o pensamento, entra a bateria de emergência e desliga a bateria normal para que não haja falha. E isso tem um sistema de telemetria que informa para o piloto que saiu da bateria principal e está na bateria de emergência. Mas isso só se faz com os Powerbox. O Powerbox é caríssimo, mas é o único jeito que tem para que se possa realizar uma formalidade eletrônica para que não se tenha problema. Mas nós desenvolvemos um sistema que não é um Powerbox, mas é um sistema eletrônico em que uma bateria não descarrega sobre a outra e nem interfere na outra. As duas baterias fazem funcionar o circuito em proporção pequena, porém, o que eu estou te falando não é um Powerbox, é um processo que evita que as baterias se descarreguem uma sobre a outra para não ter problemas maiores.
de anomalias. Nós vamos ver um teste agorinha a pouco. Vamos preparar aqui. De volta aqui, eu trouxe aqui para vocês um explicativo já desenhado aqui, para que possa dizer para vocês que o único meio de se fazer um Y de forma que uma bateria não interfira na outra, não descarregue nenhuma nem a outra sobre elas. É como se fosse dois rios seguindo no mesmo curso. Esses rios se encontram num lugar. A água do rio de um rio não entra de volta na água do rio do outro. E nem a água do rio um vai entrar na água do outro rio. Ou seja, essas águas não se entram. Elas só se encontram e seguem. Então, o único jeito de fazer com que esse Y, que essas tensões não interfiram, não descarreguem sobre a outra, só de uma forma eletrônica. Não tem outro jeito. Só de um jeito eletrônico mesmo. E por isso que nós debruçamos na prancheta e começamos a desenvolver um circuito que fosse simples, mas que fosse eficiente e não tivesse bateria descarregando sobre a outra. E aí chegamos a um circuito que está aqui para que eu possa de uma forma explicar melhor para vocês entenderem. Então vejamos, eu tenho aqui um circuito eletrônico que eu chamo isso aqui de chaveador. O que é que faz esse circuito chaveador? Ele pega a bateria B1, liga ela e coloca aqui na saída. Depois ele desliga dessa bateria e liga com a bateria B2 e coloca a voltagem aqui. Então eu vou ter um sistema que vai ficar ligando uma bateria, ligando a outra, liga uma bateria e liga a outra e coloca as tensões aqui. Só que aí vão perguntar para mim, quando desligar a bateria daqui e ligar aqui, vai desligar o sistema todo. Não é bem assim. A velocidade que isso aqui faz ligar uma bateria e desligar a outra é de 10.000 vezes em um segundo. Velocidade muito grande. Esses 10.000 vezes em um segundo significa que não há percepção. Ele fica aqui desse jeito. Liga aqui, fica aqui assim, virando aqui assim, numa velocidade de 10.000 vezes dentro de um espaço de um segundo. E a voltagem que eu vou ter aqui vai ser a mesma, a voltagem de um e a voltagem de outro. E aqui dentro tem um circuito que estabiliza essas voltagens para que não se crie um alto e baixo, pela diferença que pode existir entre elas. Se aqui tiver, por exemplo, 6,7, aqui tiver 6,5, ela vai pegar estas duas voltagens, somar e dividir por 2 e vai fazer com que tenha a média aqui na saída. Só desse jeito é que a voltagem dessa bateria sai para aqui em um momento. No outro momento é a bateria B1 que sai. Outro momento é a bateria B2 que está aqui. Em outro momento é a bateria B1 e assim fica 10.000 vezes em um espaço de um segundo. É rápido. É a única forma que tem. Porque quando essa aqui está aqui, essa bateria não vem para aqui. A voltagem dessa bateria B1 não vem para a bateria B2. Quando essa está aqui, ligado para essa bateria, a bateria B2 não vem para B1. É como se fossem os rios que se corressem e chegassem aqui, se encontrassem e ele segue. Mas não entra para aqui, nem entra para aqui. Nós vamos ver isso aqui na prática e vou mostrar que isso é possível e é o único jeito de se fazer com que essas situações funcionem sem interferência, uma bateria sem interferir uma na outra. É assim que é a única forma. Então eu trouxe aqui para vocês um Y eletrônico, que é isso aqui. Deixa eu mostrar aqui. Esse é o Y eletrônico que
chegamos a fazer? Tem aqui B1, que é a entrada do B1, tem um LED vermelho. B2, entrada de B2, tem um LED vermelho. E depois tem o CI, tem a saída, tem um LED azul, que é a saída dessas voltagens ou de B1 ou de B2. Vamos então ligar ela aqui para que a gente possa testar, para vocês verem. Então, pessoal, eu tenho aqui uma bateria LiPo 2S com uma capacidade de 1100. A outra é a mesma coisa, a mesma capacidade. Praticamente é o mesmo fabricante, os mesmos valores dessas baterias. Vamos aqui confirmar. Está aqui. Os mesmos valores, as mesmas baterias, é uma bateria de LiPo, que são essas que geralmente está sendo utilizada aí. Então vamos ligar aqui a bateria. Uma bateria aqui vai ser ligada na bateria B1. Já acendeu o LED aqui, ó. Acendeu o LED vermelho e o azul indicando que tem voltagem na saída. Aí eu vou ligar aqui a bateria 2. Ligou o LED verde e tem voltagem aqui na saída. Quando esse LED aqui liga, acende, significa que aqui já sai a voltagem que precisa. Muito bem. Agora, quando eu desligo uma bateria, eles continuam funcionando. Agora eu vou pegar aqui um conector e vou colocar aqui nesse lado. Vou colocar aqui esse conector e vou levar isso aqui mais para perto. Então vocês estão vendo aqui, eu vou pegar agora aqui, ó, esses dois fios e juntar um com o outro. O que significa, ó, que tá aqui assim, melhor de cabeça para baixo. O fio está aqui, curto-circuitado aqui e não tem voltagem daqui vindo para esta bateria que está aqui, que eu pus em curto. Se eu simplesmente desconectar isso aqui e desconectar essa outra bateria aqui, apagou tudo, eu vou colocar ela desse lado e vou colocar o curto desse outro lado. Como está vendo, não tem retorno de corrente para um lado nem para o outro, como está ali no desenho. Então, em vista disso, eu acho que ficou claro aqui. Em vista disso, nós reafirmamos que não tem, só eletronicamente, não tem retorno para aqui e nem daqui tem retorno para esse lado. A voltagem que tem ali é a voltagem que entra e é a mesma voltagem que sai. Então, o que eu chamaria a atenção é que esse sistema aqui ou tem uma bateria funcionando aqui, que é a bateria B2, pode estar aqui funcionando. A bateria B1 vai estar saindo aqui. Atenção aqui das duas baterias A. Quando essas baterias estão ligadas, as voltagens delas vão estar aqui na saída. Mas se eu desligar acontecer que há alguma anomalia, há algum problema no interruptor, há algum problema no conector,
Uma bateria pode sair, a outra fica funcionando. Se houver até um curto-circuito nesta linha aqui, por problemas que já existiu uma vez, a bateria aconteceu de uma bateria, isso normalmente acontece. Uma bateria teve um problema interno que ela descarregou rapidamente. Aí a pessoa pegou e fez uma recarga. No carregador indicou que estava toda boa, toda carregada, 100% com toda a carga. Mas pegou e colocou no avião. Voou por uma questão de uns 5 minutos, essa bateria descarregou e ele ficou sem controle no avião porque não funcionou os controles e o servo, perdeu o avião. E o pior é que o avião caiu dentro de uma lagoa, que o porto onde estavam voando era perto de uma lagoa. E para pegar esse avião não valeu, ninguém quis entrar, porque o morador disse que a lagoa ali tinha muita cobra, né? E corria-se o risco. Então perdeu o avião todo e o receptor tudo, porque estava trabalhando com 2 baterias. Quando aconteceu que uma das baterias deu problema, a bateria que estava boa descarregou toda na bateria, dividiu, compartilhou a carga, e a bateria principal, a bateria de uma das baterias descarregou sobre a outra, e aí foi descarregando as 2 baterias. É isso que acontece quando se utiliza um Y com cabeamento. A solução que nós encontramos foi esta aqui, com um Y eletrônico. Ok, pessoal, o nosso tempo já está chegando ao nosso limite e espero que eu tenha atingido uma explicação satisfatória. As pessoas que gostaram, diga isso. As que não gostaram, pode colocar assim para que a gente possa estar sempre melhorando os nossos trabalhos aqui. Eu peço que compartilhem esse vídeo, e o compartilhamento do vídeo tem o objetivo de semear o aprendizado, a participação dos conhecimentos para todos os outros. E quem quiser se inscrever para receber próximas informações, nós vamos ter no próximo vídeo uma informação sobre as baterias ligadas em série e baterias em paralelos de uma forma tecnicamente correta. Nós vamos abordar esse assunto que nós falamos das baterias em paralelo e dos problemas que pode ocasionar. Eu agradeço a todos vocês por suportar a mim, pela paciência. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Muita paz.